Então, vamos aqui a uma segunda parte da aula, ok? Primeiro vou-te focar num tema, antes daqui do PowerPoint, vou-te focar aqui nas proporções, para ser mais direto, pode ser? Pode ser, Sara? Estás-me a ouvir? Ok. Deixa-me tentar aqui ver. As proporções são nada mais, nada menos que coisas que ajudam a perceber como é que as coisas estão em termos proporcionais, de como é que, no fundo, cada grupo dentro do outro grupo se comporta e perceber a prevalência disso. Deixa eu ver se aqui se eu consigo abrir a imagem. Não sei porque é que eu não estou a conseguir abrir. Já sei. Deixa-me ir aqui ao Canva de novo. Vou pôr aqui no Canva. Já ver se encontro a imagem. Hipóteses. Ok, está aqui. Está aqui guardado. Consegues ver a minha partilha, Sara? Pronto, nas proporções, o que acontece? Proporção é, no fundo, vezes a prevalência que uma coisa tem na outra. Certo? Consegues perceber até aí? Certo, Sara? Estás... Ok, estás a perceber? Sim. As proporções basicamente servem para tu perceberes a prevalência das coisas. Está bem? Ok? Por exemplo, tu tens o teste para proporções de uma amostra e de duas amostras. Ok? Para uma amostra, tu queres testar um valor. Pus aqui um exemplo. Um psicólogo acredita que mais de 60% dos estudantes, ou 60% dos estudantes, sentem ansiedade antes das avaliações. Para testar esta hipótese, ele entrevista 200 estudantes e, nesse grupo, 130 relatam ansiedade. Estás a perceber, Sara? Ou seja, um grupo está dentro do outro. E nós, quando vamos cá acima, vemos esta seguinte fórmula. Um P com tracinho menos o P0, raiz quadrada do P com tracinho menos um P com tracinho a dividir por N. O P0 é, no fundo, a hipótese que tu queres testar. O P é consoante as contas. E o N é o número das pessoas total, ok? No fundo, o que é que acontece? Tu tens percentagem, tu tens que passar para número decimal, ok? Neste caso, a tua hipótese H0 seria o P0 ser igual a 0,6 e a H1 ser exatamente a mesma coisa, só que diferente, percebes? É sempre assim. H0 aqui com igual e H1 aqui com um diferente, ok? Pronto. E depois tu vais ter que fazer uma conta que é 130 a dividir pelos 200, ou seja, no fundo, é, ok, eu quero testar as pessoas com ansiedade, eu vou-me focar nelas. Ou seja, seria 130 a dividir pelos 200, que vai dar 0,65. Tudo bem até aqui, Sara? Uhum, uhum, uhum. Sim, sim, as hipóteses é sempre superior. Exato. E depois, conforme isso, tu vais pôr os critérios de rejeição, que eu agora não os tenho aqui, mas no fundo, basicamente, é testar esses valores e ver realmente se dá igual ao valor que tu queres ou não, está bem?
Sim, a fórmula. Diz. Quanto à fórmula, isto aqui estamos a falar de proporções, não de probabilidades. Tens depois outra que é para 2 amostras. Eu agora estou-te a focar na que só tem uma amostra. Que tu tens que testar um número, estás a ver? Que a 2 amostras é para comparar os grupos, percebes? O pensamento é sempre esse. Depois, tu tens que ir substituir à fórmula o 0,65 fica cá em cima, menos o valor que tu queres testar, que é o 0,6. Colocas o traço de dividir, a raiz quadrada, repetes o procedimento, ou seja, enquanto aqui está 0,65, faz exatamente a mesma coisa. E depois metes o N, que é o número das pessoas. Tudo ok até aqui? Sim, sim, que é as 200. É o total. Sim. Uhum. Seria 0,65. Até vou fazer aqui. Vê lá se assim é mais fácil para ti. Uhum. É o que tu queres testar. Ou seja, 0,60. O N é o teu N total. Ou seja, as 200 pessoas. E aqui o P vai ser outra vez o mesmo valor, estás a ver? Eu até vou colocar um asterisco, mas no fundo é o mesmo valor, está bem? E é só isto. Uhum. E no fundo, o critério de rejeição aqui, deixa-me só passar para aqui. O critério de rejeição é quando estás a ver aqui o Z, no fundo é Z observado, é maior do que o ZC, ou seja, que é um Z tabulado, que tu vês nas tabelas T ou na tabela Z. Neste caso, como tens um Z, tem que ser na tabela Z, está bem? Já vais perceber de onde é que isto vem. Isto, no fundo, são os teus critérios de rejeição. Se, imagina, os teus valores ao comparares se vão dar ao mesmo, digamos assim, ou seja, cumpre com o critério de rejeição, logo tu estás a dizer que os valores são diferentes de 0,60, porque tu estás literalmente a dizer que queres rejeitar a H0, ok? Tudo ok até aqui, Sara? Uhum. Sim. Estás com uma folha? Ok. Fazes bem. Uhum. Sim. Estás a acompanhar? Boa. E este critério que está aqui, que eu estava-te a dizer, aplica-se tanto a de uma amostra como a de duas, ok? Aplica-se nas duas. E depois o que é que vai acontecer? Quando tu fazes a conta na calculadora, eu recomendo que faças toda como está na forma, ou seja, metes o traço de fração, 0,65 menos 0,60, depois por baixo raiz quadrada, traço de fração, 0,65, entre parênteses, 1 menos 0,65 e metes o número das pessoas que é 200. Isto vai-te dar esta conta 1,48. Tudo bem até aqui, Sara? Agora só te falta o valor do ZC, ou seja, o valor da tabela normal, ok? Tabela normal é para testes Z, tabela T é para a tabela é para o teste T, ok?
Tudo bem até aqui, Sara? Estás a conseguir perceber? Está tudo bem? Boa. Então vamos aqui à tabela Z. Calma, esta é a T. A Z, estás a ver? Esta daqui de cima, tu só usas para pi-value, que ainda não foi referido aqui, está bem? E já vais perceber depois o que é o pi-value. Tudo bem até aqui, Sara? Estás a acompanhar, certo? O que tu vais fazer, neste caso, quando é para encontrar o ZC, é na tabela de baixo. Encontrar o ZC. Vamos meter aqui. E vamos aqui fazer o seguinte. Estás a ver esta última coluna, Sara? Esta última linha? Esta. Ignoras, está bem? Sempre. Ignoras sempre esta linha. Ela não existe, não interessa, não queremos saber dela. E vamos à segunda linha. E depois procurar. E neste caso, a de cima é a que tu vais utilizar para descobrir as coisas. Ok? E vamos assumir que o nosso alfa é 0.05. E o que é que acontece? Tu, quando vais calcular o ZC, seria 1 menos alfa aí por 2. Que neste caso, se tu puseres na calculadora e substituís este valor daqui, vai dar 0.975. Pegas neste valor que te deu, estás a ver, o 0.975, e voltas para a tabela normal. E vamos procurar o 0.975. Vamos aqui. E está aqui, 0.975. E sobes. Estás a ver, Sara? Sobes aqui. Vê lá. Estás a ver? Estava-te a dizer. Estás a ver a linha amarela? Tu procuras pelo valor que te deu antes. Estás a ver? O que está aqui. Estás a ver aqui. Porque nós dissemos que o alfa era 0,05. Ok? Vens aqui à procura e encontras o aqui. E depois é subires para cima. E vai-te dar este valor, 1.960. Ou seja, significa que o teu ZC, no fundo, vai dar 1.960. E a partir daqui, nós já vimos ali os critérios, né? Voltamos aqui a eles. Vamos cá assim e dizemos, muito bem, o meu ZC era 1.97. E o Z observado é quanto? 1,48. Este valor é maior ou menor, Sara? Sara? É, exatamente. Ou seja, o que é que te está a acontecer? Tu vens aqui, fazes sempre este esquema, ok? E colocas, se tiveres com dúvidas, colocas, muito bem, o meu ZC está aqui nos extremos. E colocas 1.960. E aqui colocas no negativo. Tudo bem até aqui, Sara? Ah, ok, ok, desculpa. É por causa da internet, desculpa. Mas pronto, estava-te a dizer, aqui, quando nós temos isto cá dentro, esta bolha, não é para rejeitar H0, está bem? Consegues-me ouvir? E o que é que acontece? Este valor, como tu disseste bem, é menor que este. Logo ele vai estar cá dentro, estás a ver? Vai pertencer aqui à bolha. E quando pertence a esta bolha, tu não rejeitas H0. Se estiver fora, tu rejeitas. Ok?
E a resposta neste caso seria que, muito bem, nós não rejeitamos H0 e dizemos que esta aqui está certa, a primeira, que a prevalência de ansiedade nos alunos é igual a 0,60. Tudo bem até aqui, Sara? Está tudo ok? Deixa-me só aqui. Uhum. Primeiro, primeira coisa, tu fazes as hipóteses, como eu tinha dito, colocas os dados, como estão aqui, e depois tentas fazer primeiro o Z tabulado, está bem? Isso depois é contigo. Fazes primeiro o Z tabulado e depois sim fazes o Z observado. Ok? Uhum. Que é este daqui. E depois fazes o Z observado, que eu tinha feito aqui na conta, que dá este valor, e comparas, estás a ver? Através deste esquema. E depois é escrever a conclusão. Sim, sim. Ok, ok. O Z tabulado, certo? O Z, O Z tabulado, que é o que está aqui, tu pegas no valor do alfa que te derem e se não te derem é 0,05, ok, Sara? Fazes esta fórmula que está aqui e fazes 1 menos o valor do alfa que te derem, que é 0,05, e divides por 2, ok? Fazes essa conta e vai-te dar 0,975. Tudo ok até aqui? Depois, tu vais à tabela normal e não pegas na de cima, porque na de cima é só para pivélio. Tu aqui não queres pivélio, tu queres descobrir o Z tabulado. Vens à segunda linha, que está a amarelo, e sobes. E assim descobres o valor do Z tabulado, que é 1,960. Conseguiste perceber melhor? Boa. Depois, se está dentro ou se está fora. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. E depois é escrever a conclusão. Se rejeitas ou não, consoante o exercício. Está bem? Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Isso mesmo. Uhum. Exatamente. Depois, na de duas amostras, já é um pouco mais complexo. Primeiro que tudo, esta parte daqui, tu ignoras, ok? Isto não existe. O procedimento é basicamente o mesmo. A diferença é que, enquanto aqui tu querias testar um número, tu aqui queres testar consoante grupos e queres comparar, ok? Fazes o ZC à mesma, como fizemos aqui, igualzinho, está bem? Aqui é igual que aqui. O Z observado já vai mudar. Estás a ver, Sara? Ok, enquanto aqui tu viste e comparaste com um valor, que neste caso era este, tu nas duas amostras, tu queres comparar com dois grupos.
Ok? Imagina, tu tens aqui, um estudo investiga se há diferença entre homens e mulheres na frequência com que desinstalam apps de redes sociais por vício. Depois tens o grupo dos homens, o grupo das mulheres e o alfa, ok? Depois disto, fazes as hipóteses, neste caso já não vai ser com um número, as tuas hipóteses vão ser hipótese nula e alternativa, a mesma coisa. Aqui com sinal de igual, aqui com sinal de diferente. Colocas o P do H, ou seja, dos homens, igual ao P das mulheres. Aqui a mesma coisa, só que lá está com sinal diferente agora, está bem? As suas hipóteses seriam estas. O ZC, o ZC é a mesma coisa que está aqui, não alteras nada, é exatamente este o procedimento, ou seja, ZC1 menos o alfa a dividir por 2, ok? E o Z observado já vai mudar. Estás a ver? Enquanto aqui é de uma forma, aqui já é de outra. Está bem? Alô? Sara? Sara? Olá? Sara? Mas pronto, basicamente, aqui depois tens o P com um asterisco e aqui onde tu tens aqui na fórmula esta questão, tu fazes à parte, ok? Estes cálculos são para ser feitos à parte, onde tu tens o N, o P com tracinho, o N com tracinho, o N e o N de cada grupo. Ok, Sara? Ok. Hum. Ok, olá, Sara. Estava a dizer aqui na fórmula que tu tens o P com um asterisco em que tu vais ter que fazer esta conta à parte, ok? E fazendo esta conta toda na calculadora de forma automática, vai dar o valor que tu pretendes para o Z observado, em que depois vais ter que comparar este valor com o Z tabulado que nós tínhamos dito anteriormente. Alô, Sara? Consegues-me ouvir? Sara? Ok. Continuando aqui, hum, acontece que nas proporções é isto que funciona. Basicamente, vocês têm que ler o exercício, perceber, ok, é uma coisa dentro de um grupo, ou se têm pelo menos um indício de uma percentagem, vocês veem desta forma, através de- das proporções, no fundo. E depois, conforme isso, vocês pegam um Z tabulado, fazem o Z observado conforme o formulário, pegam os critérios de restrição e depois comparam, através do esquema, os valores, em que depois vocês podem concluir se rejeitam ou se não rejeitam a H0, ok? Só por aqui os testes estatísticos, que no fundo já vimos, e também aprofundámos a questão das proporções, que é um bocadinho diferente aqui dos testes estatísticos. O enunciado muda um bocadinho, mas no fundo um pensamento é muito idêntico. Então, por isso acontece.